Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém? Aqueles que não falaram, quiserem falar juntos, vamos dizer juntos. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém? De fato, estarmos reunidos na casa do Senhor é uma alegria. Eu fico feliz. Sábado é um dia especial. Primeiro, por isso. Por estarmos reunidos em família. Vários nossos familiares estão aqui. E especialmente hoje é um dia muito, mas muito especial. É o dia do batismo das nossas netinhas, a Tole e a Rebeca. Como é bom ver isso. E como é bom ver, lembrando dos nossos antepassados. A minha mãe, desde pequena, nos conduzia para a igreja. 7 quilômetros a pé ali para ir até a igreja. E a gente permaneceu na igreja, graças a Deus. E os filhos, a dona Nísia, que era minha sogra também, depois, claro, ela se converteu com mais idade já, mas os filhos agora na igreja também ficam. E agora os netos, a gente fica muito feliz. E o hino que foi cantado há pouco, né, fala sobre isso, sobre essa alegria de estar na presença do Senhor, nos átrios, na casa do Senhor. Eu quero começar com o texto de Evangelho de João, capítulo 14, versos 1 a 3. A promessa de Jesus. O pastor sempre menciona dessa nosso foco, nossa esperança, que é a volta de Jesus. E Jesus prometeu, no final do verso 12, ele diz: eu vou preparar-vos um lugar. O verso 13, quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Quando se trata da promessa da volta de Jesus, essa esperança, nós precisamos lembrar de algumas coisas. Jesus prometeu, ele não é um ser humano para não cumprir. Ele prometeu e vai voltar. Você acredita que Jesus vai voltar? Diga amém. Amém. Alguns acreditam mais ou menos. Ele vai voltar. Alguns acreditam com muita convicção. Mas uma coisa precisa lembrar, de que se você acredita ou não, ele vai voltar. E se você quer que ele volte ou não quer, não importa, independe disso, ele vai voltar. E se você está preparado ou não, independente disso, ele vai voltar. Por isso, estejamos preparados. Evangelho de João, aliás, o verso de ouro da Bíblia, São João 3,16, é um verso que você conhece, né? Deus amou o mundo de tal maneira que fez o quê? Deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Lembre-se que a vida eterna é algo que Deus, no seu planejamento no Éden, ofereceu para o ser humano. Adão e Eva foram criados para ter vida eterna. E você e eu fomos criados também para ter vida eterna. Você consegue imaginar o que é isso? Eu tento, mas eu não consigo. É difícil imaginar vida eterna. Por quê? Porque nós estamos acostumados com a nossa vida limitada. Alguns dos nossos heróis acabam vivendo mais tempo. A minha sogra foi a que viveu, chegou perto dos 100 anos, né? 97 anos.
faltou um pouquinho para 98, estava quase. Minha mãe chegou aos 86, e alguns chegam aí próximo dos 100, alguns poucos passam dos 100 anos. Então, quando fala em vida eterna, você fala, mais de 100 anos? Quando falamos dos nossos primeiros pais, lá na Bíblia menciona os seus 900 anos, em torno de 900 e poucos anos. Mas notem, Deus não quis apenas oferecer para você, quer oferecer vida eterna, mas vida com qualidade. Porque não adiantaria eu viver aqui a vida eterna do jeito que a gente vive aqui, sofrendo e com doença, e quanto mais a idade avança, mais problemas, a máquina vai se desgastando, temos mais dificuldades ainda. Então Deus quer dar para você e para mim vida eterna. Nós perdemos, nossos pais também. Por quê? Por causa do pecado. O salário do pecado é a morte. Se vocês pecarem, vocês vão morrer. Isso foi o que Deus disse para Adão e Eva. E Ele continua dizendo para nós hoje também. Mas essa vida eterna que nós perdemos a partir do pecado, veio a morte. Ele quer dar de volta para os seres humanos. Por isso ele diz, eu voltarei. Todo aquele que nele crer não pereça ou a morte eterna, mas tem vida eterna. A morte eterna já é uma herança automática. Você já tem a morte eterna garantida, se você não se preocupar com mais nada. A morte eterna já é nossa. Mas Jesus não quer que você se limite a essa vida e depois morra para sempre. Eu gosto de alguns textos da Bíblia que precisam ser lidos. Abra sua Bíblia, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e o verso 16. Notem o que o apóstolo Paulo menciona com relação a essa sequência de acontecimentos. Ele falando da volta de Cristo, 1 Tessalonicenses capítulo 4, o verso 16, ele diz, porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, ele descerá dos céus, os que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro. Então, há uma informação interessante aqui. Os milhares e milhares de pessoas que permaneceram fiéis e leais a Deus ao longo da história, o que vai acontecer nesse dia com a volta de Jesus? Ressuscitarão. Mas um detalhe, ressuscitarão primeiro. Por que estarão primeiro? Se você pegar Apocalipse 20, verso 4, o verso 5, o restante dos mortos não reviveram até que se completassem 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Então vai ter a primeira, vai ter a segunda. Uma vez conversando com uma pessoa que se dizia religiosa, e conversando sobre a primeira e segunda ressurreição, e para mim não importa a primeira ou a segunda, o importante é ressuscitar. Eu olhei para ele e falei, Aí eu expliquei para ele, falei, bem, a primeira ressurreição é ressurreição para a vida eterna, a segunda ressurreição é para a condenação e para a morte eterna. Ele deu uma engasgada e tal, se estiver entre os mortos, eu quero fazer parte da primeira ressurreição. Imagino que você também. Aí o verso 17, e os vivos, os que ficarmos, os que não estiverem mortos, seremos então arrebatados juntamente com eles, os que se ressuscitaram, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Por
que eu menciono isso? Porque há ainda pessoas que acreditam no mundo religioso que as pessoas morrem e se a pessoa foi boazinha, vai direto para o céu, né? E se foi ruinzinha, aí vai para o inferno, lugar que eles dizem que está lá queimando. E se foi mais ou menos, ela vai para um estado intermediário, né? Até ficar bom. Não, a Bíblia não diz nada disso. Diz que os que morrem descansam no pó da terra. E nós, verso 15, diz que de modo algum precederemos os que dormem. Ninguém vai para o céu antes, então nem tem a história do arrebatamento secreto, também já cai por terra. Isso é história da invenção humana. Satanás sempre fica inventando história. Mas o fato é que haverá então a ressurreição. Os que morrerem em Cristo ressuscitam primeiro. Mas a informação mais interessante agora é que complementa essa, o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15 e o verso 51, falando também da volta de Cristo, ele diz de uma transformação. Verso 51, 1 Coríntios 15, 51 em diante, eu digo para vocês um mistério, nem todos dormiremos quando Jesus voltar, nem todos estarão na sepultura, no pó da terra, mas seremos transformados. Como assim? Verso 52, no momento, no estalo assim, no momento de abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós seremos transformados, porque é necessário que esse corpo que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e esse corpo que é mortal se revista da imortalidade. Bem, então, vida eterna que Jesus promete, não é essa vida que você vive hoje, que eu vivo agora, e viver para sempre. Ele diz o que? Uma vida eterna transformada. Assim que isso volta, o que vai acontecer? Transformação. Corpo corruptível, que dói, ai, ui, ui, e problema do coração, problema de vista, problema de todo tipo de problema que você tem, de desgaste, vai ser o quê? Eliminado. Transformação. Incorruptibilidade. E outro, imortalidade. É esse tipo de vida eterna que Jesus oferece para nós. Em contraste com o quê? Morte eterna. Mas a gente viu ali em Apocalipse capítulo 20, verso 5, menciona da primeira ressurreição e fala da segunda ressurreição. Depois de 1000 anos se passarem, aí haverá a segunda ressurreição. Mas como assim? É claro que a igreja adventista do sétimo dia é uma das praticamente poucas igrejas que fala sobre o milênio também, e aí está atrelado imortalidade, que se prega por aí, a alma imortal. Nós acreditamos, como a Bíblia diz, da mortalidade da alma, só teremos imortalidade quando Jesus voltar, obviamente. Existe o milênio, para alguns o milênio de um jeito, outros de outro, alguns um período de restauração, essa terra vai ser, então, transformada. Não, a Bíblia diz diferente. Ela menciona, no versículo 5, até se completarem 1000 anos. 1000 anos, o que vai acontecer com esses 1000 anos? Você já sabe, mas vale a pena relembrar. Se voltar no primeiro verso, diz até que de descer do céu o anjo que tinha na mão a chave do abismo, uma grande corrente, e segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Prisão de Satanás, 1000 anos preso.
Mas preso numa cadeia, numa estrutura de ferro, alguma coisa assim? Não, não. Circunstancial. Porque o que vai acontecer quando Jesus volta? Quando Jesus volta, os que morreram em Cristo ressuscitam, os justos vivos serão transformados, e o que vai acontecer? Serão levados para o céu. E o que acontece com os demais? Os outros vivos, eles não suportarão a presença divina, eles serão o quê? Como que fulminados, morrem. E os outros mortos, que não permaneceram fiéis, se comprometeram com Cristo, vão permanecer na sepultura, até se passarem 1000 anos. Então essa terra vai ficar como? Desolada e vazia, conforme o profeta Ezequiel menciona. Ou seja, quando se fala prisão de Satanás por 1000 anos, é um período em que ele não terá um ser humano, um ser vivente aqui nessa terra, um ser humano para poder tentar ou induzi-lo ao pecado. E eu imagino, ou você pode imaginar como será esse planeta Terra 1000 anos. Assim que deixar de existir o ser humano aqui, nesse planeta, o que acontece depois de alguns dias? Se ainda existia alguma energia elétrica, vai deixar de existir, porque não tem ninguém manobrando e administrando, a água não vai ter mais. Os animais que restarem, em pouco tempo eles morrem também, porque não terá alimento, água, nada. E em poucos dias ou poucas semanas, isso aqui vai virar o quê? Caos. Pessoas que morrem, carniça, ninguém vai enterrar, animais que morrem, vai ser literalmente caos. 1000 anos, como ficará esse planeta? Você já imaginou? É difícil até de imaginar. 1000 anos virá um caos. E, obviamente, Satanás e seus anjos estarão presos às circunstâncias nesse lugar. Bem, o que acontece então após o milênio? Se passa esse caos, isso até virou uma bagunça. Terminados 1000 anos, versículo 7, Apocalipse 20, diz que Satanás será solto de sua prisão. Por quê? Porque o versículo 5 diz que os outros mortos não reviveram até que se completarem 1000 anos. Completou 1000 anos, aí o que vai acontecer? Aí vem então a segunda ressurreição. Segunda ressurreição. E aí agora acontece uma série de outros fatores. Aliás, durante o milênio, ainda temos que levar em consideração que haverá o período de julgamento. E os versos 11 a 15 fala do trono, livros que são abertos, e além dos livros, tem o livro da vida, e cada um foi julgado, Apocalipse 20, verso 12, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme se achavam escritos nos livros. Bem, alguém pode dizer, mas como julgamento então? Quer dizer, ainda existe chance de alguém que não foi para o céu antes do milênio, ser então absolvido? Não, hipótese alguma. Os salvos já estarão no céu. Os que estão mortos é porque não foram salvos, não estão entre os salvos. Então, para que o julgamento? Na realidade, esse é o julgamento chamado comprobatório, apenas para confirmação. Não é para ver se alguém pode salvar alguém. Se de repente alguém que está salvo, peraí, estou me engano, você vai ter que... Não, os que estão salvos. Aliás, eu gosto muito de lembrar
de que nós estamos vivendo um período de graça, um período de oportunidade. Cada dia que estamos com vida, ainda estamos com chance de salvação. Mas vai chegar um momento em que vai se ouvir a voz do céu: está acabado, acabou, fim. E aí vai se cumprir o que está em Apocalipse 22, 11: continue o justo fazendo, o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Ou seja, quando Jesus pronunciar, acabou, o tempo da graça se fechou, quem está salvo e não se perde mais. Mas quem está perdido, quem não está entre os salvos, não se salva mais. Alguns, mas sim, vai ter sempre uma chance. Sim, você vai sempre ter uma chance agora, enquanto ainda não houver o quê? Fechado o tempo de graça. Então, nós não podemos brincar com a salvação. Ser cristãos faz de conta. Como um religioso diz: não, você aceitou a Cristo, tá bom, você aceitou a Cristo, Ele é seu Salvador, e pronto, glória, aleluia, bate palma, e pronto, não precisa fazer mais nada. Cristo, fazendo parte da sua vida, você precisa permitir que Ele transforme você. O julgamento será de acordo com o que está registrado nos livros. Aí vem a pergunta: mas então, agora no milênio, os santos vão fazer parte desse julgamento? Sim, os salvos? Sim. Mas para quê? O caráter de Deus foi colocado em xeque, e continua sempre sendo colocado em dúvida. E aqui vai ser o ponto máximo, quando alguém chegar lá no céu e dizer: fulano aqui, mas ele é um tremendo de um pilantra, isso aqui, essa ali era uma pessoa que não valia nada, não sei o que, como é que está aqui? Aí vai se abrir o livro e dizer: olha aqui, está aqui, essa pessoa se converteu, tal dia transformado. É mesmo. Aliás, um deles, exemplo típico, é o caso de Paulo, no apedrejamento de Estevão, né? Estevão, a última cena que ele viu, antes de morrer, era Paulo, né? Aquele Saulo, né? Todo religioso, comandando a morte dele, e de repente vai chegar lá entre os salvos e dizer: mas Senhor, não estou entendendo, esse camarada aqui, aí diz: peraí, vem cá, dá uma, aí abre o livro, está vendo aqui a vida dele, uau, é verdade, que bom, Deus é justo. Mas por outro lado, vai ter também, você vai procurar pessoas lá e não vai encontrar. Cadê aquela irmãzinha que tinha certeza que ela ia para o céu, se ela não fosse para o céu, ninguém mais iria, né? Chega lá e não está. Aí o livro, vamos de novo, está vendo? Aqui, ó, era uma pessoa realmente cristã, boa, mas olha só, a vida dela tinha esse. O Senhor é justo, de fato, não há dúvida nenhuma. E assim vai haver o julgamento para você comprovar qualquer dúvida sobre isso. Bem, 1000 anos se passam, os versículos 5, 6 e 7 falam da ressurreição, Satanás é solto da prisão. Agora vem a visão de uma outra volta de Jesus, terceira vinda de Cristo. Não é comum, né? Você fala da segunda vinda de Cristo, mas vai vir a terceira agora. A cidade santa desce, Apocalipse 21, vi novo céu, nova terra. Ele via a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus,
ataviada como noiva adornada para sua esposa. Então agora ele tem a visão de Jesus voltando agora com seus remidos, uma terceira situação, agora para estabelecer esse reino para sempre. Algumas vezes a gente usa a expressão, vou viver lá no céu para sempre com Jesus. Não, não é no céu para sempre, não é só 1000 anos, tá? Fica aí esperando, não, só 1000 anos lá no céu. É bastante? 1000 anos no céu. Depois a cidade santa desce, ela será estabelecida aqui nesse planeta. Aí, Cristo, juntamente com todos os salvos, ao descer aqui, acontece, temos que estar ligado, Apocalipse 20 e 21 tem que estar interligados. Verso 7 de Apocalipse 20, Satanás será solto de sua prisão, e verso 8, sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, todas as pontas do planeta, Gog e Magog, a fim de reuni-los para o quê? Para a peleja, e é a última peleja, última guerra. O número desses é como, diz sua Bíblia aí, como a areia do mar, ou seja, dos que não aceitaram a salvação, os que não aceitaram o convite de Cristo, é como a areia do mar, é muita gente. Então, volto a dizer, a salvação, ela é para todos, sim ou não? Sim. Jesus morreu por todos? Sim. Ele quer que todos se salvem? Sim. Mas não depende só de Deus, depende de você e eu aceitarmos, escolhermos também. E esse grupo sairá, o verso 9 diz, baixaram então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade santa, a cidade querida. O grande conflito dá mais detalhes, irmão White descreve, falando de Satanás, reúne agora os grandes comandantes, os grandes generais, como Mussolini, Hitler, Napoleão Bonaparte e tantos outros que nunca perderam guerras, né? Sempre venceram, e falaram, vamos vencer mais essa cidade é nossa, vamos lá tomar. E eles vêm com aquele mesmo sangue, aquela mesma disposição, eles vão sitiando, rodeando, como sempre fizeram, as cidades que eles queriam alcançar, e essa também vai ser nossa. Só que, quando eles preparam tudo para atacar, entre aspas, na ideia deles, desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde se encontra não só a besta, como também o falso profeta, e todos aqueles que seguem serão atormentados pelos séculos dos séculos, ou seja, eliminação para sempre. Alguns até falam pelo século dos séculos, acham que vai ficar queimando pelo século dos séculos. Não, hipótese alguma. Enquanto tiver produto para ser queimado, pessoas para serem queimadas, para serem destruídas. Agora, é prazeroso para Deus destruir o ser humano? Não. O apelo de Deus é diferente do que a gente pode imaginar. Costumeiramente, eu já vi pessoas falando, olha, não faz isso que Deus castiga, cuidado, qual é o fogo do inferno, e não sei o que, apelam, né, e ameaçam. Deus, ele diz diferente, ele avisa, olha, eu preciso dizer uma coisa para vocês, esse planeta todo vai ser remodelado, vai vir fogo, enxofre para destruir tudo, o pecado, qualquer vestígio de pecado, tudo será destruído. Venha, eu estou oferecendo para você vida eterna, fica do meu lado, aqui está garantido, porque tudo vai ser queimado, e se você permanecer longe de Cristo, você também vai ser queimado. Tudo aquilo que ficar agarrado ou preso ao pecado,
vai ser destruído. Então ele faz um alerta: por favor, não fique preso ao pecado, porque o pecado vai ser destruído. Não se apegue ao erro, àquilo que é contrário às ordens, porque vai ser destruído. Venha, aceita o meu convite, fica do meu lado, que você está seguro, eu dou vida eterna para vocês. Mas aqueles que não quiserem, infelizmente, serão destruídos. Satanás e os seus anjos, eles já tomaram a decisão deles, e não tem mais volta, escolha deles. Você e eu ainda temos a oportunidade de escolher. Eu já escolhi. Você já escolheu mesmo? Tem certeza que você escolheu? Escolheu de verdade ou apenas de boca? Algumas vezes escolhemos assim, mas eu escolhi. Até no voto batismal, o pastor vai fazer, tem uma perguntinha ali que sempre frisava com os meus candidatos: você aceita Jesus como o seu Salvador? Todo mundo, aham. E Senhor? Seu Salvador é Senhor. O que significa Jesus como meu Senhor? O que significa? Eu me submeto a Ele, Senhor. Qual é a tua vontade? Qual que é o seu plano? O que o Senhor quer? Como eu devo fazer? Como eu devo agir? Me submeto. Então, muitos os cristãos hoje, na maioria, aceitam Jesus como seu Senhor. Aceitam Jesus, e glória, aleluia. Fica ali, tá? Sem compromisso. Não vem com esse negócio de lei, não vem com o negócio de obediência. Jesus já me salvou. Já me salvou e pronto. Jesus salva você e eu, nos salva do pecado, e não no pecado. Entenda bem isso. Ele nos salva do pecado, mas nós queremos que Jesus salve no pecado. Não, eu estou pecando, mas eu quero que Ele me salve assim mesmo, eu fico ali. Essa é a grande diferença. O pecado será erradicado para sempre, será eliminado para sempre. E se você e eu permanecermos ligados a Cristo, Ele oferece para você o quê? Vida eterna. O plano original de Cristo, de Deus, é vida eterna, como foi lá no Éden. E vida eterna sem pecado, sem qualquer problema. O Apocalipse 21, verso 4 diz: enxugará os olhos de toda lágrima. Não vai haver mais morte, não vai haver luto, não vai haver mais pranto, não vai haver dor. Essas coisas todas já serão passado, ficarão no passado. E o versículo 5 diz: eis que eu faço novas todas as coisas, inclusive esse planeta remodelado, todo ele transformado. Volto a frisar: a morte eterna, ela já é nossa. A morte eterna já existe. Para que não aceitar a Cristo? A morte eterna, se está bom para você assim, é sua escolha. Mas Jesus quer dar mais, Ele quer ir além, Ele quer te dar vida eterna e vida perfeita, imortal, de qualidade, incorruptibilidade. Já parou para pensar nisso? A decisão é sua. Se Deus quiser, eu vou me salvar. Óbvio que Deus quer. Que pergunta, que afirmação sem sentido. Ele quer, sim, que você esteja entre os salvos. Ele quer que você tenha vida eterna. Mas eu preciso escolher ter vida eterna. Eu preciso escolher, você precisa escolher. Nessa manhã nós teremos o privilégio de presenciar, e como pastor e como avô, de batizar as queridas netas, Nicole e Rebeca. Tem a ver com decisão. Elas escolheram. Não foi o pai nem a mãe que ficou, não, olha, você tem que batizar. Não foi o pastor que ficou insistindo, você tem que batizar, nem eu vou. Elas escolheram. Elas querem estar entre os salvos. Elas querem receber vida eterna. O batismo é um momento marcante, onde eu selo diante
de todos os presentes, diante de todos os anjos, diante de todo o universo está presente vendo a decisão da Nicole e da Rebeca, e ele vê, o universo vê cada dia as nossas decisões, de que lado nós estamos nos posicionando. Sabe, Jesus está muito perto de voltar. Você e eu precisamos estar entre os salvos. Jesus está ansioso por isso. Ele está ansioso para voltar. Mas você e eu não podemos ficar na mornidão, mais ou menos. Cristãos de meia boca, né? Assim, vou levando. Por quê? Porque o tempo é agora. O dia da salvação é hoje. Enquanto você estiver presenciando o batismo, reconecte-se com Deus. Permita que você também seja batizado ou batizada. Batizado com o Espírito Santo. Aquele que não nascer de novo, diz Jesus lá em Evangelho de João, a conversa com aquele cidadão nobre, aquele cidadão que foi contraste com Jesus de noite, né? Ele diz: você precisa nascer de novo. E ele já era cristão, já era religioso, né? Religioso de carteirinha, mas você precisa nascer de novo. Ele ficou assim confuso, porque ele já praticava religião por muitos anos, ele era líder. Ele disse: você precisa nascer de novo. E Jesus está olhando para você e para mim hoje, provavelmente ele está dizendo: você precisa nascer de novo. Você pode até dizer: eu nascer de novo? Pastor, você não precisa falar isso para mim, eu já sou batizado, há muitos anos, estou na igreja há muitos anos, e Jesus está dizendo: precisa nascer de novo. Se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino dos céus. O Espírito Santo precisa tomar conta de nós, de você e de mim. Ele tem que transformar a nossa vida, ele tem que reger os nossos pensamentos, as nossas palavras, nossas atitudes. Ele precisa reger. Se não for assim, não tem como sermos salvos. A vida eterna é oferecida para você, mas eu preciso me submeter, escolher ficar do lado de Cristo. A pergunta é: você já escolheu de que lado ficar? Você já decidiu de que lado você vai estar? Já pensou onde você vai passar os 1000 anos? Onde você vai passar 1000 anos? No céu? Ou ficar na sepultura e depois só ressuscitar para receber a condenação? Agora, infelizmente, você vai morrer para sempre. A escolha é nossa. Ao a Nicole e a Rebeca serem batizadas, coloque-se diante de Deus: Senhor, por favor, me batiza de novo. Eu preciso nascer não somente da água, eu preciso nascer do Espírito também. Preciso espiritualmente nascer cada dia. E aqueles que não são batizados ainda, o pastor provavelmente vai fazer um apelo, e eu não consigo sempre sair do tanque batismal sem fazer um apelo e uma oração pelos que ainda não são batizados. Você e eu precisamos nos comprometer com Cristo. Eu preciso me posicionar, você precisa se posicionar. A pergunta é: você quer ter vida eterna ou se contenta com a morte eterna? Morte eterna, você não precisa esquentar a cabeça com nada, você não precisa se preocupar com nada, porque já é sua. Ou você quer ter vida eterna? Diante de Deus, quantos querem ter vida eterna? Aceitam o presente de Deus, vida eterna em Cristo Jesus? Amém. Feche seus olhos, querido Pai. Obrigado, porque mesmo tendo pecado, o Senhor dá para nós uma nova oportunidade e oferece para nós vida eterna. Ajuda-nos a estarmos preparados, preparando-nos cada dia para
para viver contigo a eternidade. Pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu quero convidar que venha aqui à frente nesta manhã a Nicole e a Rebeca. Elas já tiveram a ficha batismal preenchida pelo vovô Werner. Todavia, e eu conversei com elas essa semana, quando nós estivemos juntos, aquilo que elas aprenderam e já confirmaram diante do avô, elas também hoje vão confirmar diante da nossa comunidade. Antes de mais nada, Rebeca, Nicole, parabéns para vocês duas. Que Deus abençoe vocês ricamente. Nicole e Rebeca, vocês creem que apenas um Deus, Pai, Filho e Espírito Santo? Aceita a morte de Cristo Jesus no Calvário como sacrifício para o perdão dos pecados de vocês? Aceita Jesus como seu Senhor e Salvador e crê que Deus em Cristo perdoou os seus pecados, deu a vocês um novo coração? Vocês aceitam pela fé a justiça de Cristo, o seu intercessor no santuário celeste, e aceitam a sua promessa da graça transformadora para viverem uma vida de amor, cheia de propósito para servir o nosso Deus? Vocês creem que a Bíblia é a palavra inspirada de Deus? Vocês aceitam os 10 mandamentos como transcrição do caráter de Deus, ou seja, a revelação de quem é Deus para nós? Vocês aguardam a breve vinda de Jesus e a bem-aventurada esperança de que tudo aquilo que hoje é imortal se transformará em imortal por toda a eternidade? Vocês aceitam o ensino bíblico dos dons espirituais e creem que o dom de profecia, ou seja, os escritos, a vida, o ministério da Sra. Ellen White, é uma característica que identifica a nossa igreja como igreja remanescente? Vocês creem na organização da Igreja Adventista do Sétimo Dia? E é o propósito de vocês adorar a Deus e apoiar essa igreja através dos seus dízimos, das ofertas, do seu esforço, com os seus dons e com a influência de vocês? Vocês creem que o corpo é o templo do Espírito Santo e irão honrar a Deus cuidando do corpo de vocês, tanto na parte física, mental e espiritual? Vocês conhecem os princípios e doutrinas bíblicas e desejam conformar a vida de vocês de acordo com esses princípios? Aceita o ensino do Novo Testamento no tocante ao batismo? E é desejo seu, Nicole, desejo seu, Rebeca, viver uma vida pós o batismo, nova criatura em Cristo Jesus, dando publicamente a impressão, a ideia de que vocês têm um compromisso real com o Senhor Jesus? E finalmente, vocês aceitam e acreditam que a Igreja Adventista do Sétimo Dia, essa da qual vocês têm familiares que são pastor, famílias que serviram, que a família de vocês hoje servem, a nossa igreja, tanto local quanto a igreja mundial, é a igreja remanescente de Deus na terra, conforme a profecia bíblica, e que as pessoas de todas as nações, raça e língua serão convidadas a fazer parte da sua comunhão? Desejam ser membro desta igreja e da igreja mundial? Amém, parabéns a vocês, eu peço a elas duas uma salva de palmas, louvado seja o nome de Deus. Rebeca, Nicole, que Deus abençoe vocês ricamente. Antes de vocês se dirigirem ao tanque do batismo, eu gostaria de fazer uma oração com vocês, pode ser? Oremos ao Senhor. Querido Deus, se para todos nós que estamos aqui, este sábado tem sido bom, o que dirá para o coração da Nicole, da Rebeca, dos familiares, dos amigos, nós como igreja, o que dirá da alegria e da festa que há no céu? Louvado seja o teu nome. Eu espero de coração, querido Deus, que a Nicole e a Rebeca, hoje, ao publicamente entregarem a vida a Cristo Jesus, que elas nunca venham voltar atrás nessa decisão, que por todos os dias da vida delas, elas possam amar, obedecer e servir ao Senhor, e que através da vida, exemplo
elas possam, querido Deus, contagiar muitos outros a tomarem a mesma decisão que elas estão tomando, em nome e no amor do Senhor Jesus, amém. Deus abençoe vocês. Pastor Verne, ele já está nesses instantes se preparando para entrar no tanque batismal. Nós estamos felizes, queridos, porque nesses últimos sábados nós tivemos aqui uma série de batismos na nossa igreja, adultos, crianças, e vamos ter outros mais batismos em curso e a caminho. Que o Espírito Santo do Senhor mantenha a sua presença na nossa igreja, que a gente possa ter a alegria de criar os nossos filhos nos caminhos do Senhor. Você, querido pai, querida mãe, conte com o apoio da nossa igreja nos nossos vários ministérios: Ministério Infantil do Adolescente, Ministério da Escola Sabatina, Ministério dos Jovens, dos Aventureiros, dos Desbravadores. Que todo esse suporte que a igreja tem dado, você possa, pai e mãe, tirar proveito, a fim de vermos uma geração se preparando e pregando que Jesus em breve voltará. Que Deus possa nos dar a alegria de ver muitos outros batismos em curso e a caminho aqui na nossa comunidade. E mais uma vez, muito obrigado de coração pela tua decisão de estar aqui conosco nesta manhã. Que Deus nos abençoe. Esse é um momento muito especial, não somente para mim como pastor, aliás, como pastor, a maior alegria de um pastor é entrar no tanque batismal, mas de uma forma assim muito mais especial é batizar as duas netinhas. E juntamente comigo eu quero convidar primeiro o Bruno e a Dri, juntamente com o Tyler James, para virem acompanhar de pertinho o batismo das filhas, né? E das irmãs, os vovôs, os avós, né? Marcos, Miriam, minha esposa, os tios, os primos, os demais familiares, ficarem de um lado aqui, os desbravadores, o Clube Falcon também, esse vai ficar do lado à minha direita aqui, porque, tá? E amigos que vieram, amiguinhas que vieram para assistir o batismo também vêm, fiquem desse lado, lembrando de deixar o corredor assim do meio em aberto para que todos possamos visualizar a programação. E nesse momento especial temos também uma mensagem musical que será apresentada agora. Temos o vídeo primeiro? Pena que o vídeo agora não vai ser visto pelos irmãos aqui. Tá ali, dá para ver ali. Oi, meu nome é Nicole Leprati-Penalty, eu tenho 14 anos e estudo na Atherton Adventist Academy e estou na 9ª série. Meu verso favorito da Bíblia é John 3:16. For God loved the world so much that he gave his only son, so that whoever believes in him will not be lost, but have eternal life. E a minha música favorita é 10,000 Reasons. Minha história favorita da Bíblia é da Esther, porque mostra que a gente deve ser corajosa igual ela e que Deus cuida da gente. O que eu mais gosto de fazer na igreja é cantar no louvor, tanto faz se é no banco ou lá na frente.
O que eu mais gosto na nossa igreja é a escola sabatina. Eu vou ser batizada porque eu aceitei Jesus no meu coração. Oi, meu nome é Rebeca Leprotti Hanel, eu tenho 12 anos, eu estudo na Appleton Adventist Academy e eu estou na 7ª série. O meu verso preferido da Bíblia é: aquele que não ama não conhece Deus, pois Deus é amor. 1 João 4:8. A minha música preferida é Mensageiro. A minha história preferida da Bíblia é da Esther, porque ela tinha fé em Deus e ela era corajosa. O que eu mais gosto de fazer na nossa igreja é ajudar a recolher as ofertas e os dízimos. O que eu mais gosto da nossa igreja é o clube de desbravadores. Eu quero ser batizada para entregar a minha vida para Jesus. Agora sim a mensagem musical.
profetizar o batismo da Nicole e da Rebeca. Aquele que crer e for batizado será salvo. A Nicole, ela crê, ela aceitou, ela disse sim para Jesus. E como ministro do Evangelho, sim da ordem de Cristo, nesse momento eu batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Da mesma forma, a Rebeca disse sim. E ela quer, juntamente com a família, com os desbravadores, também se preparar para a volta de Cristo. E como ministro do Evangelho, seguindo a ordem de Cristo, tenho também o prazer e a honra de batizá-lo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aí todos teremos a oportunidade de dar um abraço para as duas. Eu sei que todos querem ansiosamente dar esse abraço. Logo mais. Se alguém quiser agora, mas... Louvado seja o nome de Deus. Eu quero convidar que venha aqui à frente, enquanto a igreja em peso volta para os seus assentos, o ministério de louvor da nossa igreja, que se apresentaram aqui anteriormente. Queridos, com certeza, nesta manhã, crianças e adolescentes no fundo do coração, que ainda não foram batizados e adultos também, pensaram ou sentiram que o próximo batismo em algum momento poderia ser o seu. Como igreja, nós vamos ter a oportunidade, uma vez mais, de louvarmos o nome de Deus. E na sequência nós vamos estar fazendo uma oração especial, dedicando àqueles que no íntimo do coração, a gente talvez não sabe quem é, mas o Senhor sabe, que gostaria de em breve descer as águas batismais. Uma oração também pedindo para que Deus dê à nossa igreja a oportunidade de vermos muitos outros batismos de crianças, adolescentes, amigos e irmãos nossos que estão fora e precisam voltar para os caminhos do Senhor, e de maneira especial aqueles que nós queremos conquistar para Cristo Jesus. Nós vamos cantar, louvar ao nosso Deus, enquanto elas se preparam e se trocam para voltarem aqui à igreja para receberem um certificado, e orarmos ao Senhor pedindo para que batismos e mais batismos possam acontecer na nossa igreja. Nós possamos renovar o nosso voto a Deus, reafirmando que nós somos realmente de Jesus. Dois caminhos a seguir, dois flores a adorar, quando os dois que se unir, há só uma decisão. Quantas vezes procurei os prazeres deste mundo, encontrei mil motivos para chorar. O inimigo sempre vem disfarçando as intenções,
testemunhar, mesmo em forte provação, rejeitado pela fé, o pecado seu sabor. No caminho de Jesus estarei sempre seguro, e assim eu prossigo rumo ao céu. Sou de Jesus, o Senhor da vitória, o alimento da vida, rocha eterna da salvação. Seu amor me atraiu, deu-me paz e alegria. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Mais do que qualquer outro tempo, o momento é de escolher, sem temer, sem hesitar. Eu escolho Jesus, sou de Jesus, o Senhor da vitória, o alimento da vida, rocha eterna da salvação. Seu amor me atraiu, deu-me paz e alegria. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. E que nessa próxima música nós possamos lembrar que existe realmente um céu para nós, um lugar para nós morarmos no futuro. Que esse momento de entrega nos ajude a relembrar esses dias gloriosos que vão vir para nós. Amém? Tenho ouvido de uma terra linda, encantada, de um lugar onde a felicidade é total. Os meus olhos já divisam não tão distante, meus ouvidos já escutam sons divinais. Tão cansado estou da vida aqui deste lado, que meus braços jazem já não podem remar. Calejados e feridos por tantos dias, querem bálsamo naquele porto encontrar. Além do rio existe um lugar pra mim. Além do rio existe paz. Além do rio a vida não terá mais fim, e com Jesus irei morar. Tenho já sonhado com aquelas moradas que olho alguma que não viu e nunca verá. Tem beleza incapaz de ser comparada, pois a glória do Senhor presente está. Muito mais bonito que
Amém, amém. Eu quero convidar a Nicole e a Rebeca, elas vão vir aqui à frente. E elas terão a oportunidade de receberem como presente da nossa igreja um certificado de batismo, uma Bíblia especial. Eu gostaria de saber da tua parte, Nicole, quem você gostaria que te entregasse em mãos esse presente? O Tyler e a Chloe. E você, Rebeca? O Tyler e a Chloe. Ok, então podem vir, por favor. A Thelma está trazendo aqui. Espera, não ainda, espera ainda. Segura e espera, tá bom? Para mais. O Henrique e o Davi vão trazer também um presente que a vovó preparou para vocês. Uma Bíblia especial em português, para vocês não esquecerem a língua. Tá bem? Pode ficar do lado. Ok. Quero convidar vocês para ficarem de pé para a oração final. Querido Pai, muito obrigado pelo presente que o Senhor nos dá, vida eterna por meio de Jesus Cristo. Ao sair desse lugar, nós queremos sair com a Tua bênção, Tua companhia e a unção do Espírito Santo. Não somente a nós, mas os queridos que aqui representamos. E aceita, Senhor, a nossa decisão, o nosso compromisso de permanecermos fiéis ao Teu lado. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode ser. Nicole e a Rebeca vão sair primeiro, para que aqueles que quiserem dar um abraço nelas, poderão dar. Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito de Deus em nós, que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito em nós estejam para sempre eternamente. Amém. A todos um bom e abençoado sábado. Aproveite esse dia e uma feliz semana com a bênção de Deus.